1 Reis capítulo 18, 20 diz assim: enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois caminhos, entre dois pensamentos? Se o Senhor Deus seguiu, se é Baal, segui, porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: se eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, dei-nos, pois 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e dividam-o em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém lhe metam fogo, e prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe mandarei fogo. Então invoquei o nome do nosso Deus, e invocarei o nome do Senhor, e há de ser que Deus responder por fogo, esse é o Deus. E todo o povo disse: é boa esta palavra. Disse Elias ao profeta Baal: escolhei para vós um dos novilhos, e preparei primeiro, porque sois único, invocai o nome do seu Deus, e lhe meteis fogo. Tomaram, pois, o novilho, e foram dados, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Porém havia uma voz que respondesse, mantejando, movimentando ao redor do altar. No 30, então Elias disse: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar. Elias restaurou o altar, porque estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos da filha de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel é o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma vala ao redor do altar, tão grande como se fosse para semear 2 medidas de cimento. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre o altar. E disse: enchei 4 cântaros para derramar sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei segunda vez. E disse mais: fazei a terceira vez. Último versículo: de maneira que a água corria ao redor do altar, e encheu também a água a vala. Amém? Amém. Família do altar de Deus. Altar. O que é altar? O altar antigamente, ele era um lugar onde somente o sumo sacerdote ou o sacerdote poderia entrar. O altar era o lugar onde o sacerdote oferecia o sacrifício em favor do pecado do povo, para que Deus perdoasse o pecado do povo. Altar era o lugar onde somente o sacerdote poderia ir. Altar então seria o lugar onde seria a remissão dos pecados do povo. Mas o Senhor ele veio e morreu por nós, e então quebrou, fez a separação do véu. E então começamos a ter o próprio sacrifício, que seria o sangue de Jesus no altar. Mas eu quero que você entenda qual que é realmente o valor do altar. O altar é um lugar santo onde devemos respeitar sempre. O altar é uma posição onde devemos nos colocar em forma de adorador. O altar é uma posição onde devemos nos colocar em forma de adorador. O altar deve ser a vida de cada cristão, consagrando para ser templo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai estar no altar. Nós somos o templo da casa de Deus, então o nosso coração tem que ter um altar. Mas hoje em dia nós vemos, sabe o que? Tanta banalidade. Nós vemos nossos altares se transformarem em show. Desculpe falar, irmão, mas eu vou falar. Nós vemos nossos altares se transformarem em show gospel.
Uma palavra que nasceu não sei da onde, não sei também para quê, porque só existe uma coisa no louvor do Senhor: adoração. Não importa o ritmo, se é samba, se é rap, se é rock, se é louvor, não importa, tudo tem que se fundir somente em uma palavra: adoração. Então começaram a criar um altar gospel, aonde as pessoas entram e começam então a entoar em cima do altar. Abaixa um pouquinho o volume para mim. Começam a entoar em cima do altar shows e começam a se apresentar de diversas formas, enquanto o altar ele foi criado para ser somente adoradores. E aí o que acontece? Muitos de nós começamos a criar outros altares. Carro nos torna altar, dinheiro torna altar, roupa torna altar, lugar de adoração. Está entendendo? Vou chegar na família, calma, vou chegar lá. Namorado torna altar, namorada torna altar, marido, esposa, e muitas coisas começam a se tornar altar em nossas vidas, enquanto o Senhor está dizendo: olha, crie um altar na tua vida para o Espírito Santo, porque você é templo. E aí então, olha que interessante, família. Sabe por que a família está arrebentada? Sabe por que a família, vou falar a família brasileira, porque lá para fora a gente não sabe, né? Sabe por que a família brasileira está quebrada? Sabe por que não existe mais família brasileira? Porque eles não têm altar dentro do tempo. Sabe por quê? De 10 casamentos, 9 se acabam porque existe uma mania. E agora vamos juntar primeiro para ver se vai dar certo. Sabe por quê? Muitos casamentos se acabam porque eles não praticaram o altar quando eram namorados. É verdade, Deus. Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque eles não tinham o altar dentro de si quando eram noivos. Fala com ele, Pai. E aí o que acontece? Quando casa, não tem altar, não tem estrutura familiar. Tem 70, 60. Não é 50 não, não é 50, 50 não. É 60 para 40, 70 para 30% das famílias que se casam hoje, no período de até 5 anos, se separam. É verdade? Porque não tem altar. E aí então Elias, ele começa a dar um negócio meio estranho. Elias é um profeta de Deus. E aí ele começa a ver aquele povo de Baal, que adorava Baal, buscava Baal, ou Balaim, né? Baal é o diminutivo de Balaim, e adorava. Então o Senhor colocou um propósito no coração deles. Olha, família, atenção. Olha, família, nós precisamos ter propósito na nossa vida. Pais, mães, nós precisamos ter propósito na nossa família. Nós precisamos ser profetas dentro das nossas casas. É verdade, Deus. Nós precisamos ser pastores dentro das nossas casas. E então Elias vê aquela confusão. E adoração dali, adoração daqui, e aquele negócio vai, e nada dá certo, nada acontece. Então Elias toma uma posição. Qual que é a posição que Elias toma? Eu vou enfrentar o problema, eu vou enfrentar o escândalo. Esse negócio aí não dá certo não, eu vou resolver isso aí. Eu vou colocar o altar de Deus no meio dessa família. O povo de Israel, a família de Israel, já havia perdido as diretrizes de Deus, porque eles estavam adorando a outros deuses. Eles estavam buscando outras formas, eles estavam buscando outras vestimentas, eles estavam buscando outros olhares, outras vozes, outro linguajar, mas não estavam buscando o verdadeiro altar de Deus. Aleluia, Pai. Então Elias propõe um desafio. Escute só essa história. Elias sozinho, o único homem. Aí de repente você pensa assim: eu estou sozinho no meu carro, toda a minha família não serve ao Senhor, só eu cristão, só eu oro, só eu jejuo, só eu busco, só eu. Deixa só eu, irmão, depois diz só Deus. E aí Elias estava preparado. Elias tomou uma atitude para enfrentar 450 adoradores de Baal.
Então Elias falou assim: olha, vamos fazer o seguinte: o Deus que responder sobre o altar, esse será o Deus dos deuses. Pergunta. Aí você vai perceber até o final da mensagem. Qual é o Deus que está no altar da tua família? É o Deus do Elias e Léo? É o Deus da novela da 7, da 6, da 5, da 4, Chiquititas? Qual é o outro que tem lá? Rebelde, né? Qual é o outro que tem lá? Tem 10. Cartoon Network. Disney. Malhação, Big Brother. Qual que é o altar que está dentro da tua casa, irmão? Altar é o lugar onde nós oferecemos sacrifício. Jó, enquanto os filhos estavam lá na festança, no show gospel, Jó estava em casa oferecendo sacrifício pelos filhos. Enquanto sua família está lá, irmão, fazendo o que não deve, ao que está ruim aos olhos de Deus, fique na tua casa oferecendo sacrifício para Deus, que Deus vai reconstruir. Aí então, Elias chega para os profetas e fala: ó, vocês vão primeiro, vamos escolher 2 novilhos, 2 ovelhas, uma para mim e uma para vocês vão primeiro. Tá bom. Peraí, Elias, vai ver que você vai sair daqui com a cabecinha abaixo. Não é assim? As adversidades não estão enfrentando a tua família? Ei, profeta da tua casa. Ei, sumo sacerdote de casa. As adversidades não estão tentando envergonhar a tua família? Hoje Deus tem uma receita para você. E aí aqueles homens, 450 homens, pegaram no ouvido e colocaram lenha, mas eles não atentaram para alguns detalhes, voltar. Aí cortaram o ovinho e pegaram o chicote, e se batiam, e se cortavam, e se tatuavam, abrindo porta, ou chacras, né, irmão? Chacras, para o demônio entrar. E fazendo isso, fazendo aquilo, e nada acontecia. Adversidades estão tentando derrubar o altar da família brasileira. As adversidades estão tentando derrubar o altar da família cristã. Mas eu quero te dizer uma coisa: seja Elias dentro da tua casa. Seja Elias dentro da tua casa. Seja Elias dentro da tua casa. Tome atitude em frente às adversidades, como o sumo sacerdote que você é dentro do teu lar. Tome uma atitude, encare o problema de frente. Não abaixe a tua cabeça, não olhe para cima, não olhe para baixo, para a esquerda, para a direita, para trás. Olhe somente para o alto, da onde veio o teu socorro. Sumo sacerdote. Você não precisa ser consagrado para fazer isso. Eu queria se consagrar. Não, é a tua família. E a Bíblia diz assim: olha, que nós todos aqui somos pastores dos nossos lares. Nós somos sacerdotes dos nossos lares. E aí passou-se as horas e nada acontecia. Passou outra hora, nada acontecia. E os homens lá cansados. Então chegou uma hora: peraí, agora sou eu. Olha o que você vai falar para a sua adversidade. Adversidade, fala comigo assim: adversidade. Até agora foi você. Mas agora sou eu. O sumo sacerdote. Em nome de Deus. Olha só que interessante. Aleluia. Aí chegou a vez de Elias. Primeira coisa que Elias fez foi tomar atitude, enfrentar o problema, enfrentar a adversidade. Ei, homem, eu sei que é culto das mulheres, então vamos agradecer elas um pouquinho. Ei, homem, toma tua posição dentro de casa, irmão. Toma tua posição dentro de casa, paga aluguel, paga a conta, não sei. Toma tua posição dentro de casa, seja homem dentro de casa. Sumo sacerdote, pastor. Mulheres, ajuda os homens aí, por favor. Sozinho a gente não consegue não. Então, Elias lá no Monte Carmelo, o que ele fez? Ele restaurou o altar.
restaurou o altar. Diz assim: Elias tomou 12 pedras, conforme as tribos de Jacó, e restaurou o altar. Sabe qual é a primeira coisa que você precisa fazer na tua família, para que os teus comecem a conhecer a Jesus, para que os teus comecem a ver o poder de Deus na tua vida, para que os teus que estão próximos, que estão longe, comecem a ver o trabalhar de Deus na tua vida, dentro de você? Restaura o altar. Famílias estão com o altar quebrado, não respeitam mais a esposa não respeita mais o marido, os filhos não respeitam mais o pai. É verdade, pai. Eu sei de crianças de 10, 11 anos que vai de pé de casa, sai, fica na madrugada. Acho que muitos devem conhecer assim, não é? Não tem linha, irmãos, com Deus. Altar quebrado. São sacerdotes que não têm posições, são sacerdotes que não têm atitude. Sabe o que mais que acontece quando a gente precisa restaurar o altar? Por que eu falei de televisão antes? Sabe por quê? Porque é muito mais fácil quando nós chegamos cansados do nosso trabalho, pegar nossos filhos e enfiar em frente a um videogame, enfiar em frente dele, enfiar em frente de uma televisão, assistir uma porcaria de sítios, desculpe a palavra, onde transmite homossexualismo, onde transmite aquele parte lá, só faz travessura, enganador, mentiroso. Tudo isso está caindo dentro da mente do teu filho. É verdade. Aí eu ouvi, acho que foi o irmão Júlio que me falou esses tempos atrás assim: o diabo, irmão, é a pessoa mais paciente, né? Mais paciente que existe. Sabe por quê? Porque ele começa a minar o teu filho, ele começa a minar a tua família devagarzinho. Aí ele coloca um Simpsons, ele coloca um V10, ele coloca um BBB, ele coloca uma coisinha, outra coisinha, aí é um programa de tiro, aí é uma violência, é um outro. Quando o seu filho atinge uma idade, quando o seu filho atinge uma idade de entendimento, sabe o que ele vai entender? Homossexualismo, travessura, mentira, violência. Entendeu? Aí ele fala assim: não, é porque eu morava na favela. Mas Jesus está na favela também. Cria um altar dentro da tua casa. Eu morei durante 11 anos lá no Jardim São José, em Campinas, comandado pelo PCC. Acho que 5 ou 6 condomínios lá eram comandados até hoje, comandados pelo PCC. Eu abri a porta da minha casa, tinha gente fumando maconha, injetando droga. Quando eu desci a escada, eu vou para o apartamento assim para ir trabalhar. Nem por isso, meu filho de 14 anos que partiu, ele foi bandido. Ele partiu na presença do Senhor como adorador. Porque Deus reconstituiu o altar dentro da minha casa. Aleluia. Então, reconstitua o altar. Os irmãos aqui que trabalham com construção sabem. Não adianta você reconstituir o altar de qualquer jeito. A Bíblia especificou aqui, ó, que Elias restaurou o altar. Tendo restaurado o altar, Elias tomou 12 pedras conforme as tribos de Jacó. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer modo que você restaura o teu altar. Ponto 2: a vala. Depois que o altar está restaurado, as adversidades, o inimigo da tua alma vai tentar quebrar o teu altar de novo. Aí quem já assistiu filme de guerra aqui? Todo mundo, né? Já viram aquelas trincheiras que eles constroem para se proteger do inimigo? Aí eles ficam lá dentro assim, só esperando o inimigo. É a vala. O que nós estamos construindo ao redor do nosso altar? O que você tem colocado ao redor do teu altar? Existem algumas coisas que você pode pôr ao redor do teu altar que vai chamar mais adversidade. Bem? Existem coisas que você vai colocar ao redor do teu altar, no altar da tua vida, que vai chamar mais adversidades. Por exemplo, onde você vai pôr os teus olhos. Por exemplo, o modo de como você trata as pessoas. Por exemplo, o modo de como você fala. Por exemplo, o modo de como você anda. Por exemplo, o modo de como você veste. Por exemplo, o modo de quais coisas que você bebe. Poderia estar aqui a noite inteira dando exemplos. O que você tem colocado ao redor do teu altar?
feijão no almoço. A trincheira, irmãos, olha só como Deus é maravilhoso, ele especifica. Ele faz a trincheira para 2 sementes. Está entendendo? Por que 2 sementes? Olha só que interessante. Você e sua esposa, para cuidar do altar da família. O altar, ele precisa de proteção, porque é lá onde você vai estar oferecendo sacrifício para a tua família, é lá onde você vai estar entregando o teu coração para a tua família, é lá onde você vai estar entregando as petições para a tua família, é lá onde você está falando: Senhor, resgata, Jesus, aqueles que estão perdidos dentro da minha família. Senhor, resgata o meu marido. Jesus, resgata o meu pai, meu irmão, minha irmã. Senhor, resgata a família. Glória a Deus. Então você tem que proteger aquilo. Você tem que proteger. Talvez você veio hoje e Jesus, eu queria uma mensagem. Quando o pastor Edson veio, tipo, irmão, Jesus está aqui também. É verdade, pai. Você tem que aprender. Sabe por que esse ministério não vai de pé, irmão? Sabe, quando eu falo ministério, é essa igreja, é a igreja do Santo André, é a igreja do Jardim Aurélia, é a sede. Quando eu falo ministério, é ministério neto. Você não já sabe por que está de pé, porque tem palavra. Glória a Deus. Amém. A maior motivação nossa aqui é palavra. E aí você constrói a vala e você fica lá só esperando dentro da cidade. Eu estou protegido. Eu estou protegido. Né, Mateus? Mateus é quietinho assim, mas é uma benção. Eu estou protegido. 2 sementes falam na Bíblia. Ele fez a vala no tamanho para 2 sementes. Você e tua esposa, vocês são a semente que frutifica a tua família. Vocês são a semente que guarda a estrutura do teu altar. Glória a Deus. Então que vai valer você arrumar o altar, você brincar, você passar tantas dificuldades para deixar o altar de pé, colocar as 12 pedras, rebocar, colocar o ferro, subir a coluna, colocar o telhado, fazer uma coisa tão linda, se você não proteger a estrutura que você fez. Aleluia, pai. Você proteger a estrutura que você fez, você está valorizando aquilo que você tem, o altar de Deus da família. Glória a Deus. Outra coisa, altar tem que ter lenha, mas não é lenha de qualquer jeito, não é lenha verde. Alguém já pegou lenha verde? Hã? Tem. Só que faz uma fumaça, aí aquela fumaça intoxica. Ainda bem que fez o ano tá aqui, senão já não prostando português. Aí aquela fumaça vai entrando dentro da tua garganta assim, ó, vai tampando tua respiração assim. E se você ficar no meio daquela fumaça, você morre. Então a lenha aqui não poderia ser qualquer lenha. Ela tinha que ser uma lenha seca. Ela tinha que ser uma lenha preparada. Ela tinha que ser uma lenha na qualificação certa. Então olha só, irmão, presta atenção. Abre bem os teus ouvidos para você ouvir o que eu te falar. O que você tem colocado em cima do altar para oferecer em holocausto para Deus em favor dos teus filhos, da tua filha, do teu genro, da tua genra, da tua família. Genra e herdeiro agora. Hã? O que vocês têm colocado no altar? Filhos, para oferecer para os pais. É verdade. Ainda vai mais. Dividiu o bezerro em partes. Aí fez tudo bonitinho, né, pai? Fez tudo certinho. Só que aí ele pega o bezerro e põe o bezerro em cima do altar. Não dá. O peso do bezerro vai quebrar tudo a madeira. A madeira vai virar pó. A madeira que era para ficar em cima do altar cai no chão. Obrigado, mano. A madeira que era para ficar em cima do altar cai no chão. E o que cai no chão perde. O que está em cima do holocausto caiu no chão, irmão, perdeu. É verdade. A família não está de pé porque tem perdido a madeira. A família não está de pé porque tem perdido as qualidades de família. A família não está de pé porque tem perdido o sentido da vida. Vou dar um testemunho aqui do meu sogro. Meu pai conhece. Ele pesa 100 e tantos quilos, tem quase 2 metros de altura. Perdeu a
intocado no quarto. Se você passar 3 dias lá, ele está intocado no quarto, parece tatu. Não sai do buraco. Muita gente já não tem mais paciência com ele. Vou falar uma coisa que não é para envergonhar, não, é para testemunho, para você ver como que o valor da família tem se acabado. Às vezes ele fica 2 dias, 3 dias sem tomar banho, a barba desse tamanho. Sabe por quê? Ele não achou mais o sentido da vida. Ele deixou as lenhas que estavam em cima do altar dele se quebrar e cair no chão e se perder. Minha sogra jejua, ora. Minhas cunhadas que são evangélicas jejuam, ora, mas não consegue mais alcançar a vida dele, porque ele já não quer mais nada com a vida. Ele fala assim: eu já marquei o dia e a hora que eu vou embora. Recentemente ele perdeu o irmão, aí sim que ele acabou de perder mesmo a razão de vida. Sabe por quê? Porque o sistema familiar dentro do coração dele se acabou. E aí, o que você está esperando o teu pai chegar onde? Jesus. Está esperando chegar numa situação dessa? Perdeu a lenha, irmãos. Não tem como pôr fogo mais. Acabou. Mas hoje, se você restaurar o altar da tua vida e colocar a lenha, Deus vai te ajudar. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Olha só que coisa aí. Aí então Elias corta o novilho. Diz a Bíblia ali que Elias partiu o novilho, partiu em pedaços. Pôs a perna, né? Pôs a cabeça, a outra perna e tal, foi partindo. Sabe por quê, irmão? Porque assim você consegue arrumar o teu sacrifício. Você consegue ajeitar o teu sacrifício no altar. Você consegue fazer as coisas conforme Deus tem colocado no teu coração. Família, escuta, não tem mais tempo não. Não tem mais tempo. Olha agora. Olha que coisa interessante. Colocou água sobre a lenha e a vara. Eu não falei para vocês que a lenha para pegar fogo era lenha seca? Então ele fez assim, olha, pegou 4 cântaros ou 4 jarros, né? E começou a derramar. Só que o primeiro jarro que ele derramou, a lenha por estar seca, o que aconteceu? Ela absorveu a água. Ela absorveu a água. É como você jogar a água na terra seca. O que vai acontecer? A água não vai aparecer. A água vai ser absorvida. Então sabe o que eu vejo com isso? Que muitas vezes a gente está orando pela nossa família, a gente está orando pelo nosso ente querido, nós estamos orando por aqueles que nós queremos que cheguem a Jesus, nós estamos oferecendo nosso sacrifício, só que muitas vezes a gente não vê as coisas acontecendo, porque a pessoa está tão seca, tão seca, tão seca, que a água cai sobre ela e é absorvida, não aparece que está molhando, não aparece que o sacrifício está sendo feito. Mas olha, escute, não pare não. Elias, quando olhou para a lenha e viu que a lenha e o novilho e tudo não estava do jeito que o Senhor tinha colocado no coração dele, ele falou assim: mais uma vez. Pegaram 4 jarros, 4 cântaros e derramaram novamente sobre a lenha, sobre o novilho e sobre o altar. Aí Elias olhou: meu pai ainda não aceitou Jesus. Mais uma vez. Aí na terceira vez ficou do jeito que ele queria. Está entendendo? Não pare. Não pare. Não pare na caminhada. Talvez você olhe para frente e não veja futuro para aqueles que estão ao teu redor, para aqueles que você ama. Talvez você olhe para frente e fale assim: olha, não vai dar nada. Esse aí não vai dar nada, não aguento mais. Quantas vezes eu já não falei isso quando eu olhava para os meus sobrinhos, né, pai? Os irmãos conhecem, minha irmã já falou aqui, 3 sobrinhos fundaram no crack, no mesclado, nas porcarias do mundo. Olhava assim: não vai dar nada. Dá sim, ó. Continue derramando a água. Continue derramando a oração. Aleluia. Continue tirando o teu tempo com Deus para orar por eles. Sabe por quê? Porque a tua oração mantém a lenha no altar. Porque a tua oração mantém eles vivos. Porque a tua oração tira ele dos rolos do mundo. Porque a tua oração tira ele do acidente. Porque a tua oração tira ele da mão do diabo. Porque a tua oração livra a alma dele de ser consumida. Porque a tua oração, a tua água que você derrama sobre o altar,
essas pessoas vivas até que chegue o dia deles receber o templo do Espírito Santo, até que chegue o dia deles receber a graça, até que chegue o dia deles receber a unção, até que chegue o dia deles receber a glória de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Aí o pastor fala assim, já está encerrando. Leva mais meia hora para acabar. Aí diz assim que Elias fez uma oração. Olha aqui, como as coisas de Deus são loucas aos nossos olhos. Como é que uma lenha molhada vai pegar fogo? Como é que uma bala, uma trincheira cheia de água vai pegar fogo? É loucura, né? Mas pela fé Elias viu isso. Eu acredito que quando estavam lá os profetas de Baal, a Bíblia não diz, é uma coisa que eu acredito, fique bem claro. Mas eu vejo assim, acho que se eu estivesse lá, eu teria visto assim, né? Quando estavam lá, Baal, desce fogo, Baal, desce fogo, Baal, Baal, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, Baal. De Baal nada, Baal mudo. Balaim não dava nem um passo, não levantava nem um pó, não levantava nem um pó da areia, um grão de areia não levantava. Sabe por quê? Porque é um Deus morto. Aí eles ficavam assim, tendo a visão. Ele não ficava lá falando assim, ó, né? Entendeu, né? Não precisa ir mais longe não, né? Acho que eles ficavam assim, olhando para aquele altar e tendo a visão. Está chegando a minha hora. O fogo vai consumir. Está chegando a minha hora. E eles olhavam para aquele altar e ele podia ver o que ia acontecer. Está entendendo? Olhe para o altar. Não tire os olhos do altar. Não tire os olhos do altar, porque ele vai te dar o rumo que você tem que seguir. E aí Elias fez uma oração. Grupo de louvor, me ajude daqui a pouco. Caia fogo do céu. Aí Elias fez uma oração. Né? Jesus, eu sempre te segui. Jesus, eu sempre estive contigo. Sabe por que é gostoso assim, irmãos? O rei Ezequias, quando ele estava prestes a morrer, ele falou assim para Deus: Deus, lembra-te de como andei contigo. Então quer dizer, ele tinha crédito no céu. Não era cartão Visa não, era cartão espiritual, ele tinha crédito. Valor ilimitado, pode gastar quanto quiser. Senhor, lembra-te quando andei contigo. Acredito que a oração de Elias pode ter sido assim, né? Senhor, eu estou aqui em teu nome. Desça fogo do céu e consome esse fogo. Aleluia. O fogo desceu. E para espanto de todos, a lenha molhada pegou fogo, mas não fez fumaça como a lenha verde. O novilho se consumiu, a ovelha se consumiu. Então o que você está esperando? Qual dessas partes que você está? Talvez, irmãos, você tenha protegido o teu altar, o altar da tua família demais, ao ponto de você já não aguentar mais. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não consigo mais ver, Senhor, aqueles que eu amo, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, eu não consigo mais, Senhor, acreditar, mas o teu altar, o altar da tua família está de pé. Você só não consegue mais andar para frente. Eu quero te dizer que o fogo do céu caiu hoje aqui nesse lugar. Ele vai consumir o teu altar e você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. Fiquemos de pé. Escute só esse louvor. Cante comigo e depois eu vou orar por você. Estou encerrando.
aquela pessoa que está precisando ver um pouco no altar. Você vai colocar no coração o nome do teu esposo, do teu filho, da tua filha. Você vai colocar o nome do teu tio, da tua tia, dos teus pais.